Caçador de rank Sun Jinwoo. Era um título que o seguia em qualquer lugar que ele ia. Mesmo sendo um caçador, suas habilidades eram apenas um pouco superiores às de uma pessoa comum. Como resultado, sua carreira de aventureiro era marcada por várias lesões, sendo que houveram momentos em que ele se ficou entre a vida e a morte. No entanto, ele não era um caçador porque gostava do trabalho. Afinal, esse emprego era perigoso, cheio de dificuldades e o seu pagamento ainda era decepcionante. Se não fosse pelo fato da Associação de Caçadores fornecer apoio às despesas médicas de sua mãe, ele estava mais do que preparado para desistir daquilo tudo e começar a fazer um trabalho comum, típico de uma pessoa normal. Mas como poderia ele, um homem de 20 e poucos anos e sem nenhum talento ou experiência, conseguir pagar uma conta que era impossível de se manter com um trabalho pouco remunerado? Podia-se dizer que ele não tinha escolha. E assim, hoje, como em qualquer outro dia, com um grito silencioso em seu coração, Jinwoo participou de mais uma raid supervisionada pela associação. Era um fato conhecido de que os caçadores que operavam na mesma área se conheciam bem, pois sempre se encontravam quando um portão se abria. Por isso, era normal que esses aventureiros compartilhassem uma xícara de café enquanto se cumprimentavam. Oi, Sr. Kim, aqui, Sr. Park, o que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse parado de ser um caçador. Ah, isso. Sabe, a minha mulher acabou de ficar grávida do nosso número 2. Ah, é assim mesmo. Bem, nada melhor do que uma raid para encher o bolso de um caçador. Tanto o Sr. Kim quanto o Sr. Park rirão. Parece que a associação tem nos chamado cada vez menos, você percebeu? Será que a taxa de aparecimento e dos portões diminuiu? Bobagem. É porque as guildas têm trabalhado mais do que a associação ultimamente. Sempre quando um portal surge com alguma possibilidade de lucro, você percebe elas atacarem com aquele olhar ardente em seus olhos. Bem, então, eu acho que esta raid, por ser supervisionada pela associação, significa que será bem segura, certo? Com uma ligeira preocupação, o Sr. Park deu uma olhada ao seu redor. Afinal, apesar de um portão ignorado por uma guilda significar ter monstros fracos, pois é comum que esse tipo de dungeon não dar um bom lucro, não havia nada na vida que fosse 100% certo. Semelhante ao Sr. Park, também era possível perceber outros caçadores trocarem olhares devido ao nervosismo. Talvez, ao terminar o seu café, o Sr. Kim de repente acena para alguém a uma certa distância. Oh, espere, olhe só quem é. É o Sr. Sun. Ei, Sr. Sun. Outros caçadores também olharam para o recém-chegado com uma certa familiaridade e alívio. Olá. Era Sun Jinwoo. Cumprimentando o Sr. Kim com um simples aceno de cabeça, Jinwoo continuou sua caminhada. Depois que ele passou, o Sr. Kim riu levemente e eliminou todas as suas preocupações. Então Jinwoo veio. Então esta raid deverá ser segura. Abrindo bem os seus olhos, o Sr. Park perguntou ao Sr. Kim o quê? O caçador Sun Jinwoo é tão forte assim? Ah, Sr. Park, você não saberia disso. Ele começou a trabalhar aqui logo depois que você saiu. Não existe caçador aqui que não conheça o Sun Jinwoo. Ele é forte? Porque ele está trabalhando sob a associação, então? Por que não vira um freelancer ou se junta a uma guilda? Rindo, os olhos do Sr. Kim se fecharam um pouco. Você sabe qual é o apelido desse homem? Como eu saberia? Vamos lá, diga. O soldado mais fraco da humanidade. Mais fraco? Não seria o mais forte? Ouça o que você disse. Esse tipo de título é usado apenas aos caçadores de rank. Se aquele homem é o soldado mais fraco,
Provavelmente ele é o caçador mais fraco de toda a Coreia. E o Sr. Park franziu as sobrancelhas. Se ele fosse tão fraco assim, por que todos pareceriam tão aliviados com a sua presença? Um companheiro de raid deve ser alguém em que se pode confiar durante um ataque. Como não conseguia entender as reações dos outros caçadores, o Sr. Park inclinou sua cabeça em contemplação. Enquanto isso, o Sr. Kim ria e tentava explicar. Você não entende. Se San Jin-woo apareceu na raid de hoje, isso significa que ela será bastante fácil. Já que a associação jamais arriscaria colocá-lo em algo difícil. Ninguém quer ver alguém desmaiado ou machucado. Depois dessa explicação, o rosto do Sr. Park se iluminou. É isso mesmo, afinal, após um tempo longe da ação, tanto ele quanto a sua esposa demonstravam desconforto e preocupação com o seu retorno. Mas, após ouvir as palavras do Sr. Kim, seu humor melhorou. O Sr. Kim continuou. Uma vez ele teve que passar uma semana hospitalizado por ter a proeza de se machucar em um portão de rank. Um caçador foi ferido num portão de rank e assim ninguém esperava que alguém pudesse se machucar em um portão de rank. Eu ouvi dizer que nesse dia o portão parecia tão fácil que eles nem pegaram um caçador da classe a ler. Vendo o Sr. Park rir alto, o Sr. Kim desviou seu olhar de Jin-woo. Ei, não muito alto. Ele pode ouvir. Ops, não pensei sobre isso. O Sr. Park voltou seus olhos para Jin-woo. Felizmente, ele estava a uma certa distância e, provavelmente, não ouvira a conversa. Mas ele ouviu. Eu ouvi tudo, seus velhotes, fazendo o melhor possível para ignorar as risadas. Ele olhou e fez um sorriso ignorante. Em momentos como esse, ele preferia nem dar ouvidos. Será que eu vim cedo demais? Levaria algum tempo antes da raid começar. Enquanto esperava, Jin-woo se aproxima do funcionário da associação para tomar um café. Eu poderia pegar um copo também? Caçador San Jin-woo. Eu sinto muito, o café acabou. Uma brisa fria de inverno bateu em seu rosto. Jin-woo limpou o nariz com os dedos. Foi um dia bastante triste, em que até mesmo o café acabou quando foi a sua vez. Ao passar pelo portão, a raid teve início, sendo que, provavelmente, a dungeon desta vez seria de rank D. Depois de um certo tempo após o início da aventura, uma voz feminina ecoa. Por que você continua tão teimoso em continuar sendo um caçador, Sr. Jin-woo? Desculpe, Jin-woo inclinou a sua cabeça. Quando ela o curava, ele percebeu que o rosto de Lee Jae estava cheio de reclamações. Eu não estou pedindo satisfações, mas estou preocupada com você, sabe? Eu juro que qualquer dia desses você irá se machucar seriamente. Era o papel dos caçadores de classe a ler curar os feridos. Dessa forma, como Jin-woo sempre se feria nas raids que participava, ele era famoso entre os aventureiros dessa categoria. Enquanto isso, Jin-woo olhou sobre os ombros de Jae para poder ver os seus companheiros de raid em ação. Eram um pouco mais de 10 caçadores que estavam abatendo monstros tanto em sua direita quanto na sua esquerda. Apesar dos demais lutadores não demonstrarem dificuldades para vencerem suas batalhas, ele se encontrava ferido. Jogael perguntou cuidadosamente, você tem alguma razão pela qual não pode desistir desse trabalho? Jin-woo sacudiu negativamente sua cabeça com firmeza. Ele não gostava de revelar suas razões pessoais com facilidade. Estou apenas fazendo isso como um hobby, caso contrário, eu morreria de tédio sem essas aventuras. Ao escutar a resposta, Jogae fez beicinho, você vai acabar invadindo a vida após a morte por causa de seu hobby. Como não esperava essa resposta, Jin-woo riu.
HY. Não ria. Você vai abrir suas feridas. Jin-Woo perguntou enquanto estava rindo. Cara, onde você ouviu essa frase? Onde mais? O Sr. Kim quem falou. Suspiro está certo. Enquanto eles riam e conversavam, a cura estava completa. Mas era tarde demais, a raid havia terminado. Ao perceber a situação, Jin-Woo fez cara feia. Eu só matei uma fera mágica hoje, é mesmo assim, era apenas um monstro de rank E. Jin-Woo mexeu com o núcleo mágico de rank E em sua mão. Uma besta mágica dessa classe mal valia 100.000 wons. O pior de tudo era o fato de que ele ter arriscado sua vida para ganhar essa mixaria. Ouvi dizer que um núcleo mágico de uma fera mágica de grau C vale pelo menos alguns milhões. Mas para Jin-Woo, um mero caçador de rank E, o pensamento de derrubar uma fera mágica de rank C era simplesmente impossível. De repente, alguém gritou, pessoal, a outra entrada é que os caçadores se aproximaram de vós. Você está certo mesmo? Existe uma outra entrada. Quando a primeira pessoa notou, realmente havia outra entrada na dungeon. Um calabouço duplo. Então eles realmente existem. Mesmo um caçador com mais de 10 anos de experiência, como o Sr. Song, olhava para a entrada recém-descoberta com admiração. Incapaz de enxergar o fundo do túnel escuro, ele usou a sua especialidade, que é a magia de fogo, para iluminar o caminho. Em seguida, a bola flamejante que disparou de sua mão voou pelo do túnel, de modo a iluminar sua escuridão. No entanto, o túnel era mais profundo do que o esperado e a bola de fogo acabou perdendo força e caiu no chão, extinguindo-se rapidamente como uma faísca. Com isso, a escuridão retornou diante de seus olhos. Por favor, todos venham até aqui. Como líder dessa invasão, o Sr. Song reuniu todos os caçadores diante dele. Jogae e Jin-Woo também se juntaram à multidão, já que o procedimento de cura havia sido terminado. O Sr. Song falou, como todos sabem, os portões não se fecham até que o chefe da dungeon seja derrubado. Como o nosso portão ainda está aberto, apesar de termos vencido todos os monstros que encontramos, parece que o chefe real ainda está no túnel. O Sr. Song apontou para a recém-descoberta entrada, sendo que os demais caçadores também a sentiram em concordância. O procedimento que devemos fazer em situações como esta é contatar a associação e deixá-los decidir o que será feito. Mas, se fizermos isto, e algum outro grupo de caçadores derrotar o chefe, há uma grande chance de nossa renda para essa raid diminuir drasticamente. As expressões dos caçadores se endureceram. O Sr. Park, aquele que está lutando para poder sustentar sua esposa, parecia duplamente perturbado. Afinal, o cuidado pós-natal nos dias de hoje é muito caro e, caso eles desistissem agora, todo o esforço e risco teriam sido em vão. Então, continuou o Sr. Song, eu estava pensando se nós simplesmente seguíssemos em frente e matássemos o chefe? O que vocês acham? Os caçadores caíram em contemplação. Não era uma decisão que poderia ser tomada facilmente. Alguns sabiam que não havia garantia de que a dungeon dupla poderia não ser tão fácil quanto aquela que eles acabaram de enfrentar. Outros pensaram o contrário, pois chegaram na conclusão de, caso continuassem, não enfrentariam grandes riscos. Independentemente disso, não era uma situação em que todos concordaram. O Sr. Song fingiu uma tosse. Como há 17 de nós aqui, por que não votamos nisso? Sendo que não pode haver reclamação após a votação. Que tal isso? Diante da sugestão do Sr. Song, cada caçador concordou com a cabeça.
O Sr. Song é o primeiro a levantar a mão. Eu vou. O Sr. Park foi o primeiro a seguir o Sr. Song. Eu também vou. Eu também, o mesmo aqui. Mais um voto para sim, então o Sr. Kim se juntou ao grupo sim. Mas havia vários outros votos opostos também. Não vamos. Acho que devemos esperar pela decisão da associação. Como os votos em sim e não ficaram em 8-7, todos os olhares caíram sobre os dois últimos indecisos. Desculpe, balançando sua cabeça, Juagae decidiu por votar em não, deixando a contagem em 8-8. O Sr. Song virou-se e perguntou à última pessoa pelo seu voto. E você, Sr. A decisão final dependia dele. Mexendo novamente o núcleo mágico de Hank em suas mãos, ele olha para o seu lado. Juagae nervosamente sacudiu a cabeça tentando-o desistir de continuar a raid, pois tinha um mau pressentimento sobre isso. Jinwoo também sentiu o mesmo, afinal, em qualquer outra circunstância, ele não teria ousado em se colocar em perigo, pois não tinha muitas habilidades e coragem. Entretanto, Jinwoo tinha uma irmãzinha que se preparava para entrar na faculdade. Eu não tenho nada guardado para isso. Ele tinha 24 anos, mas teve que desistir da faculdade devido à sua pobreza. Porém, ele não queria que isso também fosse um impedimento para a vida de sua irmã. Suas vidas contavam com cada centavo que ia e vinha. O Sr. Park não era o único que precisava de dinheiro. Jinwoo levantou a mão. Eu vou. Ao seu lado, Juagae soltou um pequeno suspiro de desapontamento.